Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. No Brasil, cerca de 52% da população é considerada acima do peso. Desse total, 18% são obesos. A obesidade é um problema grave, por isso muitas pessoas recorrem à cirurgia bariátrica para tentar melhorar a própria saúde. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto e por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. José Carlos Pareja. Ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e também o Dr. Salvador Pinheiro. Ele é do ambulatório de fígado, pâncreas e vias biliares do Hospital Celso Pierro, Hospital da PUC. Dr. Pareja, Dr. Salvador, obrigada pela presença hoje aqui no programa. Antes de começar, falando ainda sobre cirurgia bariátrica, a gente sabe que esse ano o Conselho Federal de Medicina mudou as indicações com relação a essa doença. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos ver só como que ficaram essas indicações. Acompanhem só. As novas diretrizes aumentam o rol de doenças que podem ser indicativas para a cirurgia. Entre elas estão asma grave, hérnia discal, pancreatite aguda, esteatose hepática, estigmação social, disfunção erétil e depressão. Tanto para estes casos como para as doenças que já eram relacionadas na antiga diretriz, o paciente deve ter o IMC, índice de massa corporal, igual ou superior a 35. A indicação por idade também mudou. Adolescentes entre 16 e 18 anos poderão ser submetidos ao procedimento, mas a partir de agora fica exigida a presença de um médico pediatra durante a cirurgia. Já os procedimentos experimentais antes não previstos passam a ser autorizados somente após o aval do Conselho Federal de Medicina e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Doutor Salvador, vou começar com o senhor. A respeito dessas novas indicações que foram aprovadas, pelo Conselho Federal de Medicina, na opinião do senhor, isso vem a ajudar o problema da obesidade no Brasil ou, na verdade, essa medida já era uma coisa que vinha sendo praticada na medicina? Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? A medicina é uma área de atuação e ela está sempre mudando. Em relação à cirurgia de obesidade, eu procuro ainda ser um pouco mais conservador. Eu acho que aqueles pacientes realmente diabéticos, hipertensos graves, com doenças ósseo-degenerativas, um síndrome de ovário policístico na mulher, com causas de infertilidade e que tem um IMC, apesar de ser muito antigo, usado em cirurgia de obesidade, acima ou igual a 40 quilos por metro quadrado de superfície corporal, esses são os pacientes devidamente indicados para fazer o procedimento. E, doutor Pareja, na opinião do senhor, essa medida ela é positiva? Ela é positiva na teoria, na prática não. Se você imaginar que a cirurgia da obesidade começou no mundo há 50 anos, no Brasil, em 1990, quase 30 anos, o doutor Garrido, meu colega de turma, que é o pai da cirurgia no Brasil, nós começamos a trabalhar com ele em 95. Se você considerar que nós temos no Brasil mais ou menos 8 milhões de obesos para serem operados, que 25% desses obesos são diabéticos e outros graves. Se você imaginar que nos Estados Unidos, que é o país que mais opera no mundo, que tem 18, 20 milhões de obesos, e que 25% são diabéticos, que é a coisa mais grave que a obesidade traz, porque é a maior causa de morte cardíaca, é o diabetes, na obesidade. E que lá nos Estados Unidos, há 40 anos que se opera hoje 190 mil cirurgias por ano, o que é 1% das cirurgias que deveriam ser feitas. No Brasil, para 8, 9, alguns falam 9, 8 milhões de gordos, que têm indicação de cirurgia no método antigo, na resolução normal, que já existia, se opera 90, 95 mil cirurgias, um pouco mais de 1%. Então nós não conseguimos resolver nada. Um tratamento que você consegue fazer 1,5% dos casos, você, do ponto de vista social, está fazendo muito pouco. Então, as cirurgias bariátricas só servem para quem? Para quem tem a sorte de ser operado e para as pesquisas, para tentar se descobrir, através da cirurgia, que é o que está acontecendo, os mecanismos de como funciona a obesidade, como é que ela ocorre no ser humano e os mecanismos de diabetes. A cirurgia está ajudando as pesquisas endocrinológicas. Doutor Salvador, agora falando um pouco das pessoas que conseguem passar por essa peneira, que existe essa dificuldade, claro, para conseguir o atendimento, mas que são indicadas para a cirurgia bariátrica. Como que funciona o processo até ela passar efetivamente por essa operação? Como é que funciona a preparação para uma cirurgia bariátrica?
A maioria dos doentes que vão para o consultório do cirurgião, eles já têm indicação cirúrgica de um endocrinologista. E entre ele ir na primeira consulta e efetivamente partir para o procedimento cirúrgico, demora em média 90 dias. Por quê? Ele tem que ter uma avaliação psicológica e psiquiátrica muito bem feita, ele tem que ter uma avaliação endocrinológica muito bem feita, ele tem que ter uma avaliação cardiológica, ou seja, é uma equipe multidisciplinar que avalia as condições desse paciente, ele vai ser submetido a uma série de exames clínicos, laboratoriais, de imagem, endoscópicos, e só depois disso é que ele parte para a cirurgia. Nós temos o cuidado, inclusive, de escrever em português e não em javanês. A gente dá para o paciente ler um termo onde ele entende quais são as consequências e os riscos da cirurgia de obesidade. Estava falando o professor Pareja, viver é correr riscos. E essa cirurgia, quando muito bem feita, ela tem um risco de morte, que varia de serviço para serviço. Você pode ter aí um índice de complicação de 0,5% a 1%, de 0% a 2%, mas não deixa de ser uma complicação. Então, é um processo longo, é um processo lento, demorado, mas que quando bem indicado, naquele paciente diabético ou hipertenso, com índice de massa maior ou igual a 40, os resultados positivos suplantam em muito os resultados negativos. E, doutor Salvador, como é que funciona com relação a crianças e idosos que têm problema de obesidade? A gente viu que nessa nova indicação do Conselho Federal de Medicina, alguns tipos de cirurgia para essa faixa etária ficam autorizados. Não são indicados, mas estão autorizados. Como que funciona hoje? Se uma criança é diagnosticada com obesidade, ela pode ser submetida a essa cirurgia ou seria um procedimento muito radical por conta da idade? Aí você tem que seguir protocolos. Em relação ao idoso, não é, por exemplo, a idade cronológica que contraindica ou indica uma cirurgia, mas sim uma idade física. Eu posso ter um idoso que você olha para ele, ele tem 90 anos de idade, vou dar um exemplo muito simples para você, mas ele fisicamente tem uma idade física de 50. Esse, teoricamente, seria um candidato bom para a cirurgia. E em relação à criança, eu não tenho experiência nenhuma. Eu acho que isso aí é campo de pesquisa, acho muito precoce você agir de uma maneira muito agressiva, seja na via convencional ou na via laparoscópica, fazer uma cirurgia dessa em crianças. Uhum. Inclusive, Posso claro, complementar um pouquinho? por favor. Complementando o que ele falou, em crianças eu tenho uma experiência pequena também, de 10, 15 casos, abaixo de 16 anos. Mas doentes graves, já com obesidade mórbida, acima de 40, com hipertensão, alterações de colesterol, triglicérides, indicado por cardiologista ou indicado por endocrinologista, entendeu? Então, são exceções, não é? Em relação à idade do velho, é interessante como as coisas mudam. Quando nós começamos a operar, há mais de 20 anos atrás, essas cirurgias, no mundo inteiro, se operava só até 55 anos de idade. Se achava que 55 anos de idade era velho. Então, só se operava até 55. Hoje, 55 anos de idade é considerado jovem, entendeu? Então, como as coisas mudam ao longo do tempo. É lógico que no mais velho, acima de 65, 70 anos, você só opera quando existem coisas graves junto, né? Como ele falou, hipertensão, diabetes, indicações do endócrino, do cardiologista, e aí você arrisca mais, né? Lógico, mas também pode te operar. Mas a idade limite hoje é considerada em torno de 70 anos. Sim, texto geral, né? É como ele falou, às vezes o cara tem 70 anos, mas tem uma saúde de 50. Complementando também, toda vez que você vai operar um paciente, é de bom avilto que você faça uma avaliação pré-anestésica. Se ele tiver um risco anestésico muito elevado, cujo risco suplanta o benefício, você não vai operar. Um risco anestésico asa 4, por exemplo, eu dou para o professor operar, eu prefiro não operar. Entendeu? Isso é um doente que a gente prefere não operar, porque o risco é muito grande. Então, além de toda a avaliação pré-operatória que você faz, em termos de exame clínico, subsidiário, endoscópico, de imagem, você tem que ter uma avaliação pré-anestésica muito bem feita. Se o anestesista chegar à conclusão que aquele procedimento é de um risco extremamente elevado, você vai compartilhar isso com o doente. Porque a responsabilidade pelo ato cirúrgico é dividida por 2 ou por 3. Pelo paciente, pelo médico e por aquele que está lá em cima. Se cada um fizer a sua parte bem feita, o procedimento vai tranquilo.
E doutor, por que normalmente nesse processo que o senhor comentou com a gente dos 90 dias antes da cirurgia, também é indicado que o paciente perca alguns quilos antes de ser submetido à cirurgia bariátrica? Para aqueles pacientes superobesos, que a gente fala que tem índice de massa acima de 60, a gente normalmente pede que ele emagreça um pouquinho no pré-operatório para facilitar, inclusive, a ventilação dele durante o ato operatório e até o segmento dele no pós-operatório. Mas isso para aqueles superobesos, com índice de massa acima de 60, nós já operamos pacientes com 72 índice de massa. É gente muito grande. Então, esses pacientes, a gente orienta, a gente precisa muito do psicólogo, muito do psiquiatra e do endocrinologista, para fazer com que esse paciente emagreça um pouco, pelo menos 10 a 20% do seu excesso de peso, para que ele possa ir com mais segurança para a cirurgia. Tá certo. Agora a gente vai entender melhor os tipos de cirurgia bariátrica que são feitos aqui no Brasil. Nossa equipe preparou uma arte para você entender melhor os 4 tipos das cirurgias bariátricas que são autorizadas aqui no país. Veja só. No Brasil, existem 4 técnicas cirúrgicas de redução de estômago. A mais utilizada delas é a bypass gástrico. Ela consiste em grampear parte do estômago e ligá-lo a uma parte do intestino. 75% das cirurgias bariátricas feitas no Brasil usam essa técnica e ela reduz de 40% a 45% do peso inicial do paciente. Outro método é o chamado banda gástrica ajustável. Neste caso, um anel de silicone é colocado no estômago para controlar o esvaziamento do órgão. A expectativa é de que o paciente perca de 20% a 30% do peso. Outra alternativa é a chamada gastrectomia vertical, onde o estômago é transformado em uma espécie de tubo com capacidade para 100 ml. A última técnica é a duodenal switch. Nessa cirurgia, 85% do estômago é retirado e também é feito um desvio intestinal. Nesses casos, o paciente perde de 40% a 50% do próprio peso. Doutor Paredes, além dessas cirurgias, existem alguns outros procedimentos que normalmente são praticados? Existe um outro procedimento que seria o 5º oficial, que é a cirurgia discopinária, que é desabsortiva, ou seja, o que é isso? O doente perde peso pela saída, pela evacuação, pela desabsorção de gordura e não pela entrada. A cirurgia, o sleeve, a cirurgia do bypass, que é as mais utilizadas, elas perdem peso porque perde um hormônio chamado grelina, que foi descoberto em 99, nós publicamos um trabalho em 2003. Quando opera, essa grelina cai. É o único hormônio de fome que nós temos no aparelho digestivo. Cai bastante e depois ela volta a ser produzida. Então, esses são 2 tipos de cirurgia. Um que restringe a entrada de comida e outro que pede na desabsorção, que tem as suas vantagens e desvantagens. E, doutor, dentre essas cirurgias que a gente viu e essa que o senhor exemplificou aqui para a gente, existe alguma que é menos agressiva ao paciente? A gente pode falar em cirurgias mais radicais ou menos radicais, não sei se a gente pode falar dessa forma, mas a gente viu que a bypass é a mais utilizada. Isso é por conta da adaptação do paciente ou pelo risco? Como que funciona? Não, porque é a cirurgia que tem 30 anos de existência nos Estados Unidos, mais de 30 nos Estados Unidos, no Brasil mais de 25 anos. Então, é a única cirurgia que tem essa idade, juntamente com a cirurgia discopinária, do duodenal switch, de acompanhamento, certo? Por isso que ela é a mais feita. Mas, nos Estados Unidos, a cirurgia de banda, que vocês colocaram, a primeira cirurgia, hoje praticamente não é mais feita. Caso de exceção, entendeu? Chegando a ser a segunda cirurgia nos Estados Unidos há 5 anos atrás. Os resultados são os piores. Ela é a mais benigna, menos mortalidade, mas dá mais reoperação e mais falência na perda de peso. Então, é uma cirurgia de indicação relativa, em alguns casos. Assim como nós também achamos do sleeve, não é uma cirurgia de indicação absoluta, entendeu? Escopinária também não, e assim por diante. Por isso que o bypass e o sleeve hoje, nos Estados Unidos, estão ali as 2 cirurgias mais realizadas. E, doutor Salvador, como que se chega à decisão do tipo cirúrgico que o paciente vai ser submetido? Olha, em medicina não existe cirurgia perfeita. Existe aquela que o doente mais se adapta e que ao longo do tempo você vai ter menos complicações precoces e tardias. Eu só faço bypass. Por que eu só faço bypass? 75% das cirurgias bariátricas realizadas no mundo é essa técnica. Como o professor Paredes já falou, 30, 35 anos já de segmento. E o bypass, ele demonstrou que ao longo do tempo, tanto a perda de peso quanto a manutenção da perda de peso e os distúrbios proteicos de vitamina, ela é a que menos complicação dá. Então, como eu sou muito jovem ainda, eu procuro fazer aquilo
que a literatura recomenda como sendo ideal. O que a literatura recomenda como sendo ideal e inúmeros trabalhos é o bypass gástrico. Então, na minha clínica privada, eu só faço bypass. E doutor, o senhor comentou um pouco antes, né, durante a nossa entrevista, da questão do acompanhamento psicológico. Isso realmente é muito importante, principalmente no pós-operatório. Como que funciona essa adaptação da pessoa depois da cirurgia? Nós costumamos fazer o seguinte, né? A gente opera o estômago do paciente, a gente não opera a cabecinha deles. Então, se o psiquiatra ou o psicólogo não me der por escrito uma avaliação dizendo que aquele paciente está preparado do ponto de vista psíquico e psicológico para ser submetido ao procedimento cirúrgico, a gente não opera. Eu já tive paciente que eu recusei operar porque o psiquiatra não liberava, e aí você não pode tratar a ansiedade só do paciente. O paciente é um conjunto, você precisa de ter uma equipe muito grande. Hoje nós, os cirurgiões e qualquer médico, não trabalha sozinho. Você precisa da ajuda de muita gente. Então, se ele não for muito bem avaliado do ponto de vista psíquico e psicológico, a gente não opera. E, doutor Pareja, como funciona a alimentação, por exemplo, depois disso, né? Que com certeza o sistema digestivo da pessoa é completamente reorganizado. Como que ela volta a se alimentar depois de uma cirurgia? Pois é, aí é fundamental o que ele falou. No hospital universitário, como a PUC, com a Unicamp, onde eu comandei durante muitos anos, essa área, nós temos nutricionista, psicóloga, todo no ambulatório, tudo junto. E na clínica privada também. Se você não tiver, eu não posso operar. Quando chega um doente na minha clínica e quer operar, ele fala, não, mas eu tenho a psicóloga do meu convênio lá, não sei o quê, ou a nutricionista, porque as minhas, elas cobram, não atendem pelo convênio, essas consultas. Fala, então a senhora procura outro médico, porque eu não posso operar uma pessoa que eu tenho que ter um acompanhamento pelo menos 2 anos seguido do psicólogo e do nutricionista a cada 3 meses, para ele se adaptar nos primeiros 2 anos, que é a fase mais difícil de maior perda de peso. Há muitos doentes que você opera, eles vêm 1, 2 meses e não voltam mais. Geralmente, esses doentes, o resultado é muito ruim, entendeu? Geralmente é ruim, entendeu? Então, você tem que ter esse compromisso, e essa equipe é fundamental, né, para acompanhar, porque é muito mais difícil, a gente costuma brincar e falar, os 2 primeiros anos é lua de mel. Todo mundo emagrece, fica feliz, vai lá, faz as plásticas, as mulheres, tudo bem. Agora, o problema não é aí, o problema é o resto da vida, é uma cirurgia para a vida inteira, não é? Então, se não tiver um acompanhamento pelo menos uma vez por ano, no máximo, um pouquinho mais, durante os primeiros 10 anos, a coisa se perde. E nos países de população grande, tipo Brasil, Estados Unidos, isso é difícil. Então, esse acompanhamento é fundamental. Não é uma cirurgia igual de varizes, igual de vesícula, que opera, passou o primeiro mês, está tudo bem, acabou o problema. É uma cirurgia que depende do acompanhamento e da orientação da equipe que operou. E, doutor, como que essa pessoa vai voltar a se alimentar de acordo com esse acompanhamento que é obrigatório, que tem que ser feito? A gente sabe que no começo é uma dieta pastosa, mas depois ela vai conseguir comer os alimentos normalmente como ela fazia antes, lógico que em menor quantidade? O segmento cirúrgico ele tem que ser de longo prazo. Eu tenho adotado na minha clínica privada, no primeiro ano, retorno trimestral. No segundo ano, retorno quadrimestral. E do terceiro ao 5º ano, a cada 6 meses. Depois ele vem 1 ano no seu consultório. Depois de 4 semanas de operado, o paciente está comendo sólido. Mas ele precisa aprender a comer. E esse dia a dia, esse aprender, ele tem na tua clínica, com a equipe multiprofissional ou até com o próprio médico. Ele é uma nova vida para ele. Eu costumo dizer que a cirurgia de obesidade é que nem um casamento. Tem que dar certo a primeira vez. Se não der certo, se você tiver que reoperar, esqueça. Então, é um doente que ele fica muito próximo de você. Todos os pacientes que nós operamos, eles vão com o nosso celular para casa. Então, eu tenho um problema familiar. Uma hora que eu tiro poucos dias de férias por ano. Aqueles dias que eu vou tirar férias, onde eu consigo desligar o celular, 1 semana por ano, eu tenho que deixar um grupo preparado para que numa eventualidade de uma intercorrência, algum doente precise, ele seja atendido. Então você tem que ter o seu aporte, o seu local, a sua base, onde você recebe este paciente. E normalmente, se eu for viajar, 15 dias antes eu não opero nada. Eu quero viajar tranquilo, não falo para ninguém que sou médico.
E, doutor Pareja, o senhor estava comentando, assim como o doutor Salvador, da questão de, a longo prazo, como que esse paciente ele evolui. E muitas vezes, infelizmente, a pessoa volta a engordar. Mas existe uma taxa, um percentual que é até considerado normal pelos médicos depois dessa cirurgia. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Tem vários trabalhos. Nós publicamos o trabalho de 2009 de 800 doentes, acompanhando de 2 a 5 anos, estudo longitudinal. O que é isso? São os mesmos doentes. Estudo transversal é quando você pega 500 doentes, mas não é o mesmo que você siga. Você pega hora um, hora outro. Isso não tem muito valor. O valor é o mesmo doente. De 800 doentes, nós conseguimos em 5 anos só 500, entendeu? Porque 300 já não vieram mais. Então é normal, é considerado normal hoje o indivíduo reganhar de 2 a 5 anos 10% do menor peso que ele chegou. Então, se você, por exemplo, saiu de 100 quilos e veio para 60, que seria o seu peso normal, máximo, você ganhar 6, 7 quilos de 2 a 5 anos é considerado uma defesa normal do sistema endocrinológico daquele indivíduo. Isso acontece em 50% dos doentes, principalmente quando não faz exercício, ginástica e quando se descuida. Dentre esses 50% que engordam e a média só 10% de aumento, 20% de 5 a 10 anos engordam muito mais. Ou seja, a cirurgia falha. O que é falhar? Falhar é se você tem que perder 50 quilos e perder 24, menos da metade do excesso de peso, a gente chama falha cirúrgica, que é uma coisa relativa. Se essa falha cirúrgica não trouxer diabetes, hipertensão e nada grave, só vai trazer um problema de estética, entendeu? Então, também é uma falha relativa, mas acontece em 20, 30% dos doentes depois de 10 anos. E, doutor Salvador, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas existe uma outra técnica que não é considerada cirúrgica, mas que pessoas que querem perder uma grande quantidade aí de peso, elas acabam se submetendo, que é o chamado balão gástrico. Sim. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que é esse procedimento. Olha, originalmente, lá na década de 90, 95, um pouco mais para frente, o que se pensou no balão? Você tinha aqueles pacientes extremamente obesos, super obesos, com índice de massa acima de 60, que precisavam emagrecer um pouco para poder ir com menos risco para a cirurgia. Aí optou por colocar o balão. O que é o balão? Você coloca por via endoscópica literalmente um balão com uma tintura, que a gente chama de azul de metileno. Você preenche esse balão com soro fisiológico e essa tintura, e ele pode ficar de 4 a 6 meses no máximo na câmara gástrica. Quais são os inconvenientes? Você vai perder peso? Você vai perder aí 10% do excesso de peso. Porque o balão está ocupando ele uma parte preenche um espaço, estômago. uma lacuna, e teoricamente o estômago não vai distender muito, ele vai ter menos sensação de comer, ele vai emagrecer. E o que acontece com o balão? Hoje, no nosso meio, o custo é muito caro e nenhum plano de previdência complementar ou privada paga o balão. Então, você tem que fazer isso praticamente particular. Uma vez que você retira o balão, você engorda tudo de novo. Então, você tem que pôr o balão e imediatamente, ao ser retirado, o indivíduo vai operar. Então, eu vejo hoje o balão assim uma coisa que está mais ou menos em desuso, tá certo? A indicação principal dele é o indivíduo tentar perder um pouco de peso para ir com menos riscos para a cirurgia definitiva. E ao longo do programa a gente falou, logicamente, sobre a cirurgia, mas também a questão da obesidade, que no Brasil, como o senhor mesmo colocou, o Brasil é o segundo país, né? Brasil e México são os primeiros Estados Unidos, Brasil e México os segundos. Então, como que a gente pode, para finalizar, tentar prevenir a questão da obesidade? Logicamente, a gente sabe que tem fatores genéticos, mas como incentivar um hábito de vida mais saudável para não se chegar a esse ponto? Não tem jeito, bem. Em países como os Estados Unidos, país rico, né? País mais rico do mundo, país mais gordo do mundo, certo? O país que tem a melhor medicina científica do mundo. Não tem jeito, não funciona em países grandes. O Brasil também não. Por quê? Você está vendo nos jornais essa semana, o que você viu? Está tendo processos aí nas escolas de merenda escolar, certo? O que acontece na merenda escolar pública, geralmente? Se você for comprar, se um prefeito for comprar o que tem que comprar, saladas, verduras, frutas, etc., e carnes, ele vai gastar o dinheiro que ele tem, não vai dar para um mês. Agora, se ele comprar coisas mais simples, que é o que o pobre faz, né? Por que na camada pobre a obesidade é maior? Porque come arroz, feijão, não é? Pouca carne, bolachas, biscoitos, coisas que matam a fome e que engordam, porque o pobre não pode comer verduras e frutas todo dia. Então, se você pegar uma população pobre,
a obesidade é muito maior na população pobre, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Em São Paulo foi feito um estudo, dividiu a cidade em 4 setores. E mediram o índice de massa corpórea. Foram nas casas visitando as pessoas e medindo o peso das pessoas. Qual a conclusão que chegou? Na zona mais pobre de São Paulo, à direita, quando a gente chega na Bandeirantes em São Paulo, eu não me lembro o nome dos locais, a população que tinha o menor salário era a população mais obesa. Então existe uma relação direta entre educação, poder econômico e obesidade, entendeu? Então no Brasil, qualquer coisa que você fizer escolar é muito difícil funcionar. Funciona na escola A, na B não vai funcionar, assim por diante. Doutor Pareja, doutor Salvador, eu agradeço a presença de vocês Obrigado. hoje, debatendo esse assunto com a gente. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado a você. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau. Fique por dentro de tudo que acontece na PUC Campinas. Acesse notícias, eventos e pesquisas. No site da TV PUC, dentro do portal da universidade, você confere as novidades e o dia a dia do mundo acadêmico. Olá, está no ar o Fique Ligado. Essa é a vida de alguns universitários nos dias de hoje. A fim de motivar e incentivar o aprendizado e a integração. Eles são capazes de multiplicar o tempo em favor do voluntariado. Na correria do dia a dia, não temos tempo de reparar que no meio da cidade de Pedras existe a natureza. É da recuperação do meio ambiente que elas tiram o sustento de suas famílias. Tudo que é importante para você está aqui. Informe-se e conecte-se com a gente. É a TV PUC Campinas levando a nossa universidade para mais perto de você.